Olá pessoal, bem-vindos a mais um quadro Papo Técnico. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo modinha aí. Você liga a televisão, está lá nos telejornais, você acessa as redes sociais, está lá falando sobre o assunto. E que assunto é esse, Rodrigo? Você deve estar em casa me perguntando. Vamos falar sobre tecnologia BIM. E eu convidei a Gabriela Ladain, que é especializada, ela tem certificado em ArchiCAD e vai falar um pouquinho pra gente o que é essa mágica. É uma mágica, Gabi? Não, né? Não, Rodrigo, ainda não é uma mágica. É só uma ferramenta que vai facilitar a vida dos arquitetos e melhorar a qualidade do projeto para os clientes. Todo o projeto arquitetônico, ele parte de um modelo 3D. E aí esse modelo 3D você pode tanto levar para a parte de estudo preliminar, renderização para o seu cliente, como você utiliza esse modelo 3D para fazer o seu detalhamento e a sua documentação. O seu certificado é o ArchiCAD? Isso. Eu sou certificadora de ArchiCAD, aplico treinamentos para profissionais, né? Sou professora de pós-graduação também no software ArchiCAD. Você é a única certificada no nosso estado para poder falar e ensinar o ArchiCAD, não é isso? Isso, exatamente, Rodrigo. A empresa detentora do software no Brasil, ela certifica profissionais para aplicar esse treinamento. Aqui no Espírito Santo, só eu que faço essa certificação. Então, é importante frisar para as pessoas não se frustrarem quando fizer essa migração para a ferramenta BIM, procurarem instituições especializadas ou profissionais especializados para aplicar esse treinamento, porque senão acaba frustrando mesmo o profissional nessa transição. Qual a vantagem da ferramenta ArchiCAD para outras ferramentas com tecnologia BIM? Então? São inúmeras, Rodrigo. O ArchiCAD, por exemplo, ele me permite criar minha documentação completa, automatizada. Isso me dá assertividade de projeto, porque o seu cliente exige isso. Isso me gera um modelo 3D que eu posso fazer uma proposta para o meu cliente, apresentar essa proposta em 3D e depois renderizar as minhas imagens em 3D também. E os meus quantitativos e as minhas pranchas são atualizadas simultaneamente, porque tudo isso está vinculado ao meu modelo 3D. Então, a minha documentação, os meus cortes, as minhas fachadas, as minhas vistas são geradas automaticamente e se isso já estiver inserido na prancha, os meus quantitativos prontos, eles são atualizados simultaneamente também. Gabi, com todas essas vantagens que tem o ArchiCAD, a biblioteca dele também deve ser gigantesca, né? Deve ter muitas opções. Isso. O próprio programa tem uma biblioteca dele, né? Mas ele exporta, ele traduz informações de outros programas também. Alguns fornecedores nacionais, por exemplo, de mobiliário, de louças e metais, eles investem em produzir esses bloquinhos, né? Esses modelos maquetes em 3D. Eletrônicas. Exatamente. Para que os arquitetos consigam inserir exatamente aquele bloco no projeto. Então, o cliente vê exatamente aquela mesa que ele vai comprar, aquela louça que ele vai utilizar, aquela torneira que ele vai utilizar também dentro do projeto dele em 3D. Que produto bacana, que forma de apresentar o projeto. Muito rico, interessante, né? rico, né? Detalhado. Então vamos falar para o pessoal que é realmente da área, nós, os profissionais, arquitetos, designers, engenheiros que utilizam essa ferramenta. Hoje a gente sabe que o maior gargalo assim, dos escritórios de arquitetura chama-se retrabalho, né? E o BIM vem para solucionar realmente essa questão. No ArchiCAD, por exemplo, você não inutiliza esse modelo 3D e sim utiliza ele até o processo final do seu projeto. Então, você consegue toda essa documentação automática, você tem um ganho de produtividade muito grande, né? Eu sei que é difícil sair da nossa zona de conforto e tomar, assim, a decisão de migrar do CAD para o BIM, mas nós do meio, né, da construção civil, a gente tem que estar em constante evolução. E se a gente não sair dessa zona de conforto, a gente não evolui. Mas essa transição do AutoCAD para o ArchiCAD, você já havia falado, nós havíamos conversado nos bastidores, é uma transição rápida. Isso. O software ArchiCAD ele é muito flexível, ele é muito intuitivo. Então, o aprendizado dele é muito rápido, muito fácil. Realmente, esse processo se torna mais dinâmico, assim, mais gostoso. Quando eu aplico os treinamentos, assim, a primeira impressão que as pessoas têm é assim, por que eu não fiz isso antes? Quanto tempo eu perdi e que agora eu já poderia estar, assim, um expert no software? Porque a gente tem que olhar pra gente e pensar assim, aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Se eu começar agora, daqui a 5 anos eu já vou ser um expert. Um ponto que você falou que eu achei muito interessante é a ideia do reprojeto.
O que seria o reprojeto, né? Você projetar, você definir, de repente o cliente mudar novamente, você ter que ir para a prancha novamente, refazer tudo novamente. O ArchiCAD, ele facilita isso? Facilita muito, assim. Hoje, com o processo do CAD, o profissional entra em pânico quando chega na obra, tem uma interferência e ele tem que mudar o projeto. Uma coisa simples. Porque está tudo detalhado, né? Ou está em processo de detalhamento. O BIM não. Eu consigo, assim, com um clique, tem que modificar uma alvenaria. Eu consigo, com um clique, arrastar essa alvenaria e todos os pisos, todo o mobiliário que está modelado, ele é modificado junto. Instantaneamente. Exatamente. Então, a minha documentação também automaticamente é modificada. Os meus quantitativos simultaneamente são modificados. As minhas pranchas são modificadas, assim. Então, o processo de retrabalho fica muito mais leve, né? Porque a gente que trabalha com as ferramentas antigas, vamos colocar dessa forma, a gente sabia que se você tirasse um volume e arrastasse centímetros, ia arrastar somente o volume, tá, gente? O resto ia ficar tudo para trás e você tinha que refazer aquilo tudo novamente. Sem falar, né? que você não é uma máquina, né? A máquina está fazendo boa parte do trabalho para você. Então, acontece muitas vezes da gente, né, ter um projeto detalhado muito grande e aí você acabar esquecendo alguma coisa, alguma informação, infelizmente, fica para trás. E aí, como você está deixando esse processo mais automatizado, você para com esses problemas, com essas interferências. A gente trabalha muito com reforma hoje em dia, né? E eu tenho uma planta de alvenaria e com apenas um clique eu classifico essas paredes como existentes, construir ou demolir. E aí eu apresento essas 3 plantas com pequenos cliques assim para o meu cliente, do que ele tem hoje, do que ele vai modificar e do que ele vai ter no futuro. Hoje a gente tem muita mistura de material, né? Um projeto de marcenaria não tem mais só MDF, ele tem metalon, ele tem vidro, ele tem espelho. E também com poucos cliques eu consigo pegar um móvel que eu detalhei com todos esses elementos e visualizar apenas a parte de marcenaria, separada da parte de metalon, separada da parte de vidro, por exemplo, e eu mando esses 3 orçamentos separados para o meu cliente, para ficar mais fácil para ele. Posso visualizar também a minha marcenaria, por exemplo, com as portas abertas e fechadas com apenas um clique. Gabi, e o ArchiCAD também tem a possibilidade de criar volumes, criar móveis que ainda não existem? Algo exclusivo? A gente tem umas ferramentas no ArchiCAD que a gente fala que elas são um pouco sketch. Então eu tenho a mobilidade de trabalhar esses elementos para criar objetos completamente do zero. Como eu posso também modificar objetos existentes. E então, o que é um sketch? Sketch é como se fosse uma massa de modelar. Eu posso fazer um bloco e desse bloco eu vou puxando, eu vou arrastando, eu vou criando. Cria o design. Exatamente. E eu posso, inclusive, modificar algum objeto que eu já tenha criado, mas eu queira fazer alguma modificação para aperfeiçoar ele, eu posso também. Gabi, na nossa conversa aqui agora me gerou uma dúvida, talvez uma curiosidade. Você acredita que o ArchiCAD venha para substituir o AutoCAD? Eu acredito nisso, assim. Quando eu comecei a me especializar nessa área, a gente costumava dizer que o BIM é o futuro. Hoje não. Hoje o BIM é o presente. É o presente. Exatamente. É só você olhar, assim, alguns anos atrás e perceber que a gente não ouvia falar muito sobre isso. E hoje, como você disse, é o assunto do momento. Só se fala em BIM. Então, é aquela escolha que eu disse do profissional. Você quer começar hoje ou você quer começar daqui a 2, 3 anos? Hoje, muitas plataformas e muitas ferramentas são feitas em cima da tecnologia BIM. Sim, são tanto soluções para pequenos escritórios, pequenos e médios, tanto soluções para engenheiros e para empresas maiores da área de construção civil. Então, ele consegue solucionar toda a parte, assim. Os profissionais têm muita vantagem e os clientes também, porque eles têm certeza que eles estão contratando um projeto de qualidade. Você teria um tempo de ensino para passar essa ferramenta? Hoje, o treinamento certificado, ele dura 32 horas. Então, você começa o treinamento certificado projetando uma casa e vai até o processo final dele de detalhamento, a gente coloca nas pranchas e no final de tudo a gente renderiza, então a gente passa pelo processo inteiro de um projeto arquitetônico. E aí depois, você em casa, desenvolvendo seus projetos, a gente pode trabalhar com uma implementação, né? Eu vou até o escritório da pessoa, por exemplo, se ela tem uma equipe, e aí pra gente fazer uma implementação em BIM. Mas essa transição, assim, é muito bacana, porque o resultado... Faz uma imersão, né? O resultado exatamente, é rápido. O resultado, assim, o feedback que eu tenho dos clientes, dos profissionais, é muito bacana mesmo. Agora, em relação ao profissional para o cliente,
Quais as vantagens? Hoje a gente costuma falar que o cliente se educou, né? Hoje ele vem para o arquiteto e ele exige que o projeto do arquiteto seja muito bem detalhado, porque ele entende, ele tem toda a tecnologia, toda a informática nas mãos dele, para que se faltar alguma coisa no projeto dele, ele pesquisa e ele sabe que deveria estar lá. Então é muito importante a gente melhorar sempre a representação do nosso projeto, melhorar a qualidade do nosso projeto, a assertividade é super importante. O BIM vem para deixar os projetos mais compatibilizados também. Aquelas pequenas interferências que haviam quando, eu vou detalhar aqui um móvel e aí eu descubro que atrás desse móvel tem um quadro elétrico. Então, se você tem tudo isso detalhado no seu modelo 3D, na hora que você vai projetar aquele móvel, o seu quadro elétrico está ali em 3D e você fala, opa, não, aqui eu não posso, ou eu tenho que criar uma solução aqui. Então, o cliente fica sossegado em relação a isso, assim. Como as informações são vinculadas desse modelo 3D, tudo que você tem no seu modelo 3D, você pode quantificar qualquer coisa. E quantificar... se aumentar o projeto ou diminuir o projeto, aquilo já muda automaticamente. Vinculadas ao modelo, tudo é quantificado automaticamente. Coisa boa, muito bacana, Gabi. Quero muito te agradecer, quero que você deixe seus contatos, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou as novidades e esse novo formato de apresentação de projeto. Isso, quem quiser entrar em contato comigo, meu telefone é 27 998 43 0091. Pode entrar no meu Instagram também, que é gabriela.ladaim.arquitetura. E tem o meu site, que é www.gabriellaladaim.com.br, e lá tem as informações dos treinamentos certificados também. Muito obrigado, adorei. Obrigada a você, Rodrigo. Sempre muito bom conhecer e aprender, né, pessoal? E você não segue